Esta Você- conferência será gravada agora. Isso, a gente vai gravar todas as palestras e depois vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Sinta-se à vontade para participar tanto pelo chat como para abrir o microfone e fazer perguntas, dúvidas. O formulário de presença a gente vai mandar no final. E os certificados, lembrar que pode demorar até uns 3 meses para vocês receberem. E só mais uma coisinha, que amanhã vai ser o nosso último dia de evento e vai ter sorteio amanhã, mas só para quem está presente. Mavi, pode. Então, boa noite a todos. Gente, a gente vai começar o nosso penúltimo dia de evento. O tema da aula de hoje é como identificar os bloqueios de ramo. E quem vai ser o nosso palestrante hoje é o Dr. Robson Fernando Garcia de Lima. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, fez residência de clínica médica e cardiologia pelo Hospital de Clínicas da Federal do Paraná também. Tem título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualmente é médico cardiologista do Hospital de Clínicas e é médico cardiologista do Serviço de Check-up do Hospital Marcelino Champagnat. Muito bem-vindo, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e a palestra é toda sua. Certo, muito obrigado, Maria Vitória, obrigado pelo convite, um evento muito legal aí, muito bacana. Então, vamos lá para a aula de hoje, que o título é Como Identificar os Bloqueios de Rama. Sei que muita gente aí tem medo, tem muita dificuldade de eletrocardiograma, trauma de ver eletrocardiograma, mas vamos tentar aí trazer de uma forma bem didática, e bem, com bastante exemplo. Quero que vocês participem também, quando eu colocar os exemplos aí, que vocês deem opiniões aí no áudio, no chat, para a gente tentar entender um pouquinho melhor aí o que são esses bloqueios de ramo. Deixa eu só passar aqui, só um minuto. Então, o roteiro da aula, vou começar com uma introdução do como que é feita a despolarização normal do coração, como é que é feita a ativação ventricular pelo sistema especializado de condução. Aí vou entrar falando sobre o bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, depois vou falar sobre os bloqueios divisionais e, por último, vamos colocar alguns tópicos ali, como que a gente vai fazer essa avaliação inicial do paciente com bloqueio de ramo, e também eu coloquei 2 casos clínicos para ilustrar o dia a dia assim, de um consultório, aí, de um cardiologista que vai receber ver um eletrocardiograma de paciente com bloqueio de ramo. A introdução. Então, como é que é feita a ativação elétrica do coração? Então, a ativação elétrica dos ventrículos ocorre através de um sistema especializado de fibras de condução. Então, aqui que está desenhado aqui em amarelo, tá? As partes mais importantes desse sistema são o feixe de His e os seus ramos, direito e esquerdo. Então, o estímulo nasce por um automatismo aqui do nó sinusal, aí tem os feixes internodais que vão levar esse estímulo até o nó atrioventricular, tem o feixe de Bachmann aqui que vai levar o estímulo ao átrio direito. Chega no nó atrioventricular, tem o período refratário, uma pausa, que é o intervalo PR no eletrocardiograma. Do nó atrioventricular, ele vai descer para os ventrículos, pelo feixe de His. E o feixe de His, ele se subdivide em ramo direito e ramo esquerdo. Certo? Então, é assim que é feito o sistema, a despolarização normal, tanto dos átrios quanto dos ventrículos. A gente vai focar bem aqui na parte da despolarização ventricular. Como que ocorre a despolarização ventricular normal? São 3 os principais vetores da despolarização ventricular. O primeiro vetor, então isso aqui é tudo pelo feixe de His que a gente está falando agora. O primeiro vetor, ele é responsável pela ativação septal. Está vendo aqui, ó? São vários vetores. Quem faz essa ativação septal é o ramo esquerdo. E o vetor resultante vai se direcionar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Certo? Esse é o primeiro vetor da despolarização ventricular. O segundo vetor, isso é uma sequência muito rápida, que acontece essas 3 sequências, né, que eu vou falar. O segundo vetor, ele é responsável pela ativação das paredes livres dos ventrículos. Então, ativa a parede, o ventrículo direito e ativa o ventrículo esquerdo. Como o ventrículo esquerdo tem uma massa muscular muito maior do que o ventrículo direito, o vetor resultante vai apontar para o lado esquerdo, vai puxar para o lado esquerdo. Então, ele vai se direcionar para a esquerda e para baixo. E o terceiro e último vetor da ativação ventricular
é responsável pela ativação da porção basal dos ventrículos. Basal é aqui, ó, vasos da base, aqui em cima, tá? E esse vetor, o vetor resultante vai se direcionar para cima e levemente para a direita, um pouquinho mais para cá, certo? E esses 3 vetores de ativação ventricular vão gerar o QRS, e vai gerar o QRS normal resultante, que nada mais é do que a representação desses 3 vetores. O QRS normal, ele tem uma duração aí de 80 a 110 milissegundos, que são 2 a quase 3 quadradinhos. Se bater 3 quadradinhos, já é 120 milissegundos, já é alterado, tá? Já é alargado o QRS. E ele é estreito. Por que ele é estreito? Dura até 110 milissegundos? Porque o impulso elétrico é transmitido por aquele sistema de condução especializado. Então, o estímulo desce muito rápido. Não é de célula a célula, de miócito a miócito. Por isso que tem esse sistema especializado que vai deixar o QRS sempre estreito. Então, ó, a gente vai medir o QRS aqui do início da Q até o final aqui da T. Aqui deu 1, 2 quadradinhos. Vamos medir isso aqui, ó. 1, 2 e mais um pouquinho aqui que não fechou 3. Então, QRS normal. Ó, aqui é um D2, daí a morfologia dele vai depender de qual derivação que a gente está olhando, né? D2 está bem bonito aqui, ó. O primeiro vetorzinho, ele se afasta, ele aponta para a direita, ele vai ser negativo em D2. Depois vem o vetor da despolarização da parede livre dos ventrículos, que vai ser a resultante aqui apontando para o lado esquerdo, positivo, e o terceiro vetor, que foge também de D2. Toda vez que o vetor fugir da derivação, vai ser negativo. Toda vez que ele vira em direção à derivação, vai ser positivo. Acho que vocês devem ter visto aí nas aulas anteriores aí sobre a fisiologia normal. Agora vamos entrar nos bloqueios de ramo propriamente dito. Quais são as características principais dos bloqueios de ramo? Primeiro, vou ter um alargamento do QRS. Por quê? Porque parte da despolarização ventricular, ela não vai mais ser feita pelo sistema de condução. O sistema de condução está doente, ele está bloqueado, ele tem algum atraso na sua condução. Então, mas aquela parte do coração precisa se despolarizar de alguma forma. E essa despolarização é feita daí célula a célula, que a gente fala. Um cardiomiócito vai despolarizar o cardiomiócito adjacente, que vai despolarizar o adjacente e vai indo assim célula a célula. Só que elas não são células especializadas, por isso que vai alargar o QRS, porque a despolarização vai ficar mais lenta. Vai ter uma condução mais lenta que o sistema especializado. Segunda característica, que vou ter alterações na morfologia do QRS. Por quê? Porque já que a despolarização ventricular não é feita naquela sequência convencional daqueles 3 vetores, aí então eu vou alterar a morfologia. Então, um vetor vai predominar, o vetor onde está bloqueado o ramo geralmente vai trazer o vetor final em direção ao local onde está bloqueado. E por último, vou ter, como altera também a despolarização, vai alterar também a repolarização ventricular, porque antes de terminar a despolarização, que é mais lenta que o normal, parte do ventrículo já está repolarizando. Então, vai ter alteração do que é repolarização, segmento ST e onda T. Vai alterar também segmento ST e onda T, assim como alterar a duração do QRS, morfologia e ST e T. Vamos lá, uma dica inicial. Como diferenciar bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo? Primeira coisa que eu vou bater o olho na ecocardiograma e vou falar, tem bloqueio de ramo. Qual que é, então, a principal característica? Ver se estão prestando atenção aí que eu falei agora há pouco. A principal característica que eu vou olhar e vou dizer bloqueio de ramo. Alguém quer dar uma opinião? E depois, qual derivação inicial que eu vou ver? Vai, pode falar. O QRS alargado? Isso, QRS alargado. Então, bati o olho, vi QRS alargado, tem bloqueio de ramo. Aí eu quero ver, é direito ou é esquerdo? Qual derivação, primeira derivação que eu vou olhar? Quem quer arriscar? D2. D2. Tá, então vamos lá. Primeira derivação que a gente vai olhar é V1. E aqui é a dica. Lembra aquela dica? Ó, quando o QRS estiver alargado, maior ou igual a 120 milissegundos, olhar para V1. Se positivo, polaridade positiva em V1, sugere bloqueio de ramo direito. Um macete, né? A gente vai virar o carro para a direita, fazer a curva, seta para cima, vira para a direita. Se negativo, sugere bloqueio de ramo esquerdo. Seta para baixo, vira à esquerda. Depois eu vou explicar a fisiopatologia disso, mas se vocês guardarem com um macete, é isso. Aqui estão 2 exemplos, já trazendo os exemplos do que é um bloqueio de ramo esquerdo e um bloqueio de ramo direito. Vamos lá. V1, bloqueio de ramo esquerdo, já vai desde o início, o QRS já vai ser
largo, olha, já vai desde o início sendo ativado de uma forma bem lenta, assim. Então, negativo em V1 e V6 é o oposto, vai estar positivo em V6, com essa morfologia aqui de torre, assim, ó, uma fragmentação do QRS, sem onda Q inicial. E vocês percebem que o ST e T, ele sempre vai ter uma polaridade oposta ao QRS, no caso dos bloqueios de ramo, que é oposta à parte final do QRS. Então, é normal a gente ter um suprinha. Se for um RS uma amplitude bem grande aqui para baixo, é normal ter um suprinha assim de 1, 2 milímetros, sabe? Aqui é a mesma coisa, está positivo, STT negativa, porque altera a repolarização também. Já o bloqueio de ramo direito, vocês percebem que o que está mais alterado é a parte final do QRS, não a parte inicial. O ramo esquerdo já desde o início está alterado. Por quê? Porque aquele primeiro vetor de despolarização septal, que eu falei para vocês, é o ramo esquerdo que é o responsável. Então, se está bloqueado o ramo esquerdo, já desde o início o QRS já vai começar a ser largo. Já o ramo direito não. Se está bloqueado, a parte inicial do QRS, quem é responsável é o ramo esquerdo. Por isso que não altera a parte inicial, mas assim ocorre um atraso final aqui da condução. Então, R, S, aí quando vem a parte final aqui, que é o ramo direito responsável, vai alargar. Faz o R, S, R', com inversão da T na sequência. E em V6 vai ter um R normal e essa S empastada aqui no final. Com uma S que é negativa, depois tem um STT positivo. Se guardarem essa morfologia aqui, você já tem uma noção de como que é o bloqueio de ramo esquerdo e como que é o bloqueio de ramo direito. Agora eu vou entrar em detalhes sobre o bloqueio de ramo direito. Então, como eu falei, no BRD, as alterações mais marcantes ocorrem na parte final do QRS, porque a parte inicial da despolarização ventricular é realizada principalmente pelo ramo esquerdo, que é o primeiro e o segundo vetor, principalmente é o ramo esquerdo. E quais são os critérios diagnósticos do bloqueio de ramo direito? Isso aqui é um pouco assim chato, né? Mas a gente tem que saber que é retirado até da diretriz brasileira aqui de eletrocardiograma. Qual que é o primeiro critério obrigatório? O QRS é alargado, duração maior que 120 milissegundos. Segundo critério é esse desvio do eixo para frente, ou seja, o complexo QRS positivo em V1. O V1 ele está aqui na frente, então ele está aqui apontando bem em cima do ventrículo direito, né? Por isso que a gente fala que ele está desviado para frente. Vou mostrar aqui o eletrocardiograma, daí a gente vai entrando, eu vou falando as características aqui, depois eu volto ali na descrição da diretriz. Então, ó, esse aqui é um eletrotípico de bloqueio de ramo direito. Vamos lá, ó. Em V1 vai ter o R, S, um S maiúsculo, porque o é maior que o R, e depois o R', empatado, inversão de T. Pós tem V2 também, porque eles estão próximos um do outro, e V5, V6 e D1, eles são bem parecidos, ó, a parte final que está com o SS empastado. Então, vamos lá. QRS alargado, desvio do eixo para frente, morfologia RS, R', ou S, RS, R' em V1, com R espetado. Ondas S empastadas, duração mais prolongada que a habitual em D1, AVL, V5 e V6. Todos estão apontando, todos os vetores aqui estão apontando aqui para a esquerda. Eu já vou botar uma imagem ali mais didática. O eixo do QRS é variável, mas ele tende a ser um pouquinho mais desviado para a direita. Veja que aqui, ó, ele está meio que quase isoelétrico aqui em D1, ou seja, o eixo está mais 90 graus, quase desviado para a direita. E essa T assimétrica, né? Oposição retardo final. Ó, trouxe uma imagem didática aqui. Então, vem, feixe de RIS, deu o estímulo, bloqueou no ramo direito. Então, o ramo esquerdo despolariza, normal, só que esse ramo, o ventrículo direito precisa ser despolarizado também. E como é que ele vai fazer? O estímulo que está aqui, ele vai célula a célula, indo em direção ao ventrículo direito. Por isso que ó, o V1 ele está posicionado aqui, bem de frente para o ventrículo direito. Ele vai primeiro ter aquele vetorzinho septal, que é o R inicial, que é o ramo esquerdo, depois ele vai fugir do V1, porque o ventrículo esquerdo vai despolarizar, que vai ser a S, e depois o estímulo volta para o ventrículo direito, célula a célula, que é a R'. Vai em direção, o vetor vem em direção ao V1, por isso é positivo. Tá? Em V1 e V2 tem essa morfologia aqui, ó, R, S, e o vetor voltando do lado esquerdo para o direito, célula, despolarizando as células do ventrículo direito. E V5 e V6 e 1AVL, eles estão apontando, o vetor positivo deles é aqui em direção eles ficam bem em cima do ventrículo esquerdo, né? Então, a gente vê onde é que a gente posiciona aqui, a parte axilar é bem em cima do ventrículo esquerdo. E como é que eles vão se apresentar no eletrocardiograma? O vetor que domina aqui é o da despolarização do ventrículo esquerdo, que está positivo. Aí depois, a parte final, que o vetor vai fugir de V5, V6 e 1AVL, vai ser negativo. E alargado porque não é um sistema de condução especializado. Então, aqui a gente
deu os critérios diagnósticos, e se vocês guardarem isso aqui, já conseguem fazer um diagnóstico no bloqueio de ramo direito. O que é o distúrbio de condução do ramo direito? Quando existem características morfológicas de bloqueio de ramo direito, então tem aquele RS/R', mas o QRS não é alargado, não fecha, não dá 3 quadradinhos. Aí, nesses casos, a gente chama de distúrbio de condução ou um atraso final da condução para o ramo direito. Quer dizer que tem um atraso na condução do ramo direito, mas ele consegue despolarizar ali o ventrículo direito normal pelo ramo direito. Aqui, um exemplo. Aqui, tem o R, um F e tem um R', mas o QRS é estreito, certo? Aqui também a gente vê um S, não é aquele S empastado, mas tem um Szinho aqui em V5, em V6, T1. É um distúrbio de condução, o que significa? Geralmente não significa nada, não é um preditor de que o paciente vai evoluir com bloqueio de ramo direito. É comum a gente pegar paciente jovem e dizer, nossa, ele tem um distúrbio de condução no ramo direito. E não significa nada, não é cardiopatia estrutural, é meio que fisiológico. Ele tem um atraso na condução no ramo direito, pode ser que o paciente longilíneo, é comum um jovem longilíneo ter um distúrbio de condução, e a gente só observa. Quais são as causas de um bloqueio de ramo direito? Vamos lá, agora eu vou citar uma por uma, que são as causas mais comuns. Primeiro, idiopático. Pode ser desenvolver, paciente com a idade, desenvolver um bloqueio de ramo direito, mas não necessariamente ele tenha uma alteração estrutural no coração. Claro, isso aqui é um diagnóstico de exclusão. Primeiro a gente vai descartar que ele não tenha nada, não achou nada, vai ficar como idiopático. Segunda causa, degenerativo, decorrente de calcificação e fibrose do sistema de condução, principalmente o paciente idoso. Tá? Paciente idoso que não tem como a gente documentar, mas a gente vai ver que é um paciente que tem já uma válvula aórtica calcificada, geralmente tem associação, sabe, com uma estenose aórtica moderada, importante, e tem um bloqueio de ramo direito, porque a calcificação da válvula aórtica pode pegar também ali o ramo direito e fazer essa degeneração. Doença de Chagas é uma doença muito comum, doença de Chagas muito comum, mas ver que uns 90% dos pacientes com doença de Chagas têm bloqueio de ramo direito, especialmente quando associado com o bloqueio divisional anterior superior, que é o BDAS. Essa duplinha aí, BDAS com BRD, tem que levantar a suspeita sempre de doença de Chagas, ainda mais no Brasil, que é muito comum. Lesão valvar aórtica, principalmente após troca valvar aórtica, porque a válvula aórtica, como eu falei, o ramo direito ele passa bem junto à válvula aórtica. Então, a gente, fazer uma cirurgia que a gente pode afetar o ramo ali e lesar ele. Aí pode desenvolver o bloqueio de ramo direito. Como complicação de um infarto agudo do miocárdio, isso aqui é um mau prognóstico, então eu não vou pegar um bloqueio de ramo direito no paciente no ambulatório, bem dizer, será que ele está infartando? Não, eu tenho que ter a clínica, né? Aqui é um contexto de pronto atendimento, o paciente já com uma dor torácica típica, mal, assim, hipotenso, sudoreico, e daí pega um bloqueio de ramo direito. Aí pode ser que esse bloqueio de ramo direito seja agudo, secundário a essa lesão proximal de uma descendente anterior, mas tem essa área isquêmica, daí fez uma necrose do sistema de condução ali e fez o bloqueio de ramo direito. Confere pior prognóstico porque significa uma lesão mais extensa. E miocardiopatias, isso aqui, lembrar que é uma das principais causas, tanto de bloqueio de ramo direito quanto de bloqueio de ramo esquerdo, é a alteração estrutural do coração, uma miocardiopatia dilatada, alcoólica, hipertensiva, tanto na fase inicial, que é mais uma hipertrofia concêntrica, uma fase mais tardia, que vai evoluir com miocardiopatia dilatada. Tudo que eu vou dilatar, aumentar o coração, posso lesar tanto o ramo direito quanto o ramo esquerdo e fazer o bloqueio. Defeitos congênitos do septo interventricular e a pós-cirurgia de correção de tetralogia de Fallot. É bem comum se pegarem pacientes com cirurgias de cardiopatias congênitas, o ramo mais lesado é o direito também, não é o esquerdo. Você vê um paciente jovem com bloqueio de ramo direito. Quando fez alguma cirurgia, alguma intervenção quando criança, fez. Então é por causa disso. Certo? Então, se temos um apanhado aí do bloqueio de ramo direito, agora vamos entrar no bloqueio de ramo esquerdo. Vamos passar aqui, depois a gente volta. Guardem esse eletrocardiograma é bem típico do bloqueio de ramo esquerdo. Por quê? Vamos lá. Então, a gente olhou, viu, nossa, o QRS está largo, maior ou igual a 3 quadradinhos. Então, vamos ver V1. Como eu falei, V1 está positivo ou negativo? Está negativo. Bloqueio de ramo esquerdo até se prova o contrário, certo? Então, negativo em V1 e positivo em V6. E ver que V5, V6, D1 a VL são sempre muito parecidos, porque todos estão apontando lá para a esquerda, né?
Vamos lá para os critérios diagnósticos. QRE é alargado, com duração maior ou igual a 120 milissegundos. A ausência de Q em D1, AVL, D5 e V6. Por quê? A Q dessas derivações é aquele vetorzinho septal, aquele primeiro vetor que eu falei para vocês. Vou perder esse primeiro vetor, porque ele é dependente da condução para o ramo esquerdo. Se eu perco esse vetor que aponta para a direita, eu perco a onda Q, que seria em D1, AVL, V5 e V6. E tá o vetor se afastando dessas derivações, né? Pode haver uma Q discreta em AVL apenas, mas o comum é isso aqui, é perder, D1, AVL, V5 e V6. Aí eu vou ter ondas R alargadas e com entalhes ou empatamentos em D1, AVL, V5 e V6, aquele empatamento de torre, né? Aqui ele não está tão... Aqui dá para ver um pouquinho melhor, sabe? Porque são todas derivações que estão apontando para a esquerda. Então, sempre o vetor do BRE vai trazer totalmente um vetor resultante para a esquerda e lento. Ondas S alargadas com espessamentos e ou entalhes em V1 e V2. A gente vê aqui. Progressão lenta da onda R de V1 a V3, ó, aqui já era para ter uma R um pouquinho maior que isso, uma R maior que isso, V4 também, a V4 já tem uma R grande, mas de V1 a V3 não consegue ter tanta onda R, isso aqui não é significado inativa, significa por causa do bloqueio de ramo esquerdo mesmo. E o eixo do QRS não se altera, tá? Ele fica normal, entre menos 30 e mais 60 graus, não desvia o eixo igual ao BDAS, e essa inversão da T secundária. Vamos tentar entender, mesma coisa, ó. No atrioventricular, RIS. Aí vem o estímulo, bloqueou o ramo esquerdo. O ramo esquerdo é responsável pelo primeiro vetor para cá e depois o vetor para cá. O que vai acontecer? Vai despolarizar primeiro o ventrículo direito e depois precisa despolarizar o ventrículo esquerdo. Vai células levando o estímulo ao ventrículo esquerdo. O vetor resultante vai ser para cá, totalmente para a esquerda. Totalmente para a esquerda. Ou seja, ele vai ter até esse vetorzinho positivo aqui em V1, que é a despolarização do ventrículo direito, e depois totalmente negativo, porque ele se afasta do ramo esquerdo, do V1. E V5 e V6 não. Como o vetor é totalmente resultante para cá, vai ser inteiramente positivo. V5, V6, D1, AVL. E com a alteração de repolarização na sequência, né? Negativo em V5 e V6, positivo em V1. Quais são as causas do bloqueio de ramo esquerdo? Idiopático, quando a gente afasta ou todas as outras causas, vai ficar como idiopático. Degenerativo, chamado também de doença de Leve-Lenegre, que é a calcificação, igual do ramo direito, paciente idoso, cheio de calcificação, dislipidêmico, diabético, vai fazer uma calcificação e fibrose do sistema de condução, geralmente associada à estenose aórtica também. Pode levar em graus mais extremos a bloqueio de AVT. Secundária cardiopatia, coloquei em negrito, porque é a causa mais comum. Cardiopatia hipertensiva, cardiopatia isquêmica, dilatada, valvopatias, levando a alterações do miocárdio. Distúrbios hidroeletrolíticos, que é comum, hipercalemia grave, assim, sabe, com potássio acima de 8, vai alargar o QRS, vai ter uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Acidose grave, alarga o QRS também, um alentecimento da condução. Não tem nenhuma doença estrutural no coração, mas a alteração eletrolítica faz deixar a condução mais lenta. E como complicação de IAM anterior extenso, com lesão também é a mesma coisa, lesão grave na descendente anterior. Aqui também, no contexto de dor torácica, né? Paciente grave, não é o paciente que vem andando com uma dor torácica, ele seria BRE. Diz, isso aqui é um BRE novo causado pela... Acho que até você vai ter aula amanhã sobre síndrome coronariana aguda, né? Mas aqui já é dica, 90% dos BREs na dor torácica não são novos, são BREs antigos. Porque o BRE agudo, por infarto, é necrose do sistema de condução, o paciente está mal, tá hipotenso, chocado, uma dor típica. Então, esse paciente, sim, é um infarto com supra. A gente encara como infarto com supra, né? E funcionais, com um bloqueio, ele é induzido por taquicardia. O paciente não tem doença cardíaca estrutural, mas quando ele vai fazer um teste de esforço, ele faz um BRE induzido pela frequência cardíaca elevada. Também não tem muito significado, assim, para dizer que o paciente vai ter um prognóstico pior, uma evolução pior. Mas é um achado aí de exame. Existe o termo bloqueio incompleto do ramo esquerdo, isso aqui a gente vê muito em alguns laudos. Não existe esse termo. Porque se ele tiver igual o distúrbio de condução do ramo direito, se ele tem morfologia de DRE, mas o QRS é menor que 120 milissegundos, a gente chama de distúrbio de condução pelo ramo esquerdo, um distúrbio específico. Esse bloqueio incompleto está em desuso, mas a gente ainda vê alguns laudos com essa descrição, tá? Então, mas não é correto a gente dizer isso. A Teoria Diretriz Brasileira não aboliu esse termo. Então, a gente vai praticar agora.
Vamos lá, alguém quer falar qual que é o bloqueio que a gente tem no nesse primeiro aqui? Vamos lá, pessoal, V1 e V6, ó. Aqui é o V1, aqui é o V6. Se quiserem falar no chat ou falar aí no áudio. Ó, V1, BRE, esquerdo. Isso mesmo, negativo em V1, positivo em V6, bloqueio de ramo esquerdo. E o direito é o contrário. É o R, S, R', positivo em V1 e RS com S empastado em V6. BRE e BRD. Aqui a gente coloca que o BRD tem essa, lembra uma orelha de coelho aqui, né? Em V1, perna longa aqui. RS, R'. Beleza, Robson, entendi tudo, então já sei diferenciar o BRE do BRD, já vi as causas ali, a gente tem que investigar. Então, acabou a aula? Não, agora a gente vai falar dos bloqueios divisionais. É um pouquinho mais chato, mas a gente tem que saber também. O que são os bloqueios divisionais? Aqui está o nó AV, aí o fecho de risco, como eu já falei, a gente vai dividir em ramo direito. O ramo direito é único, e o ramo esquerdo, na verdade, ele tem duas divisões, que é a divisão antero-superior, que é um ramo bem fininho, que, como o nome diz, ele vai para a parte anterior do ventrículo esquerdo e superior, e a posterior-inferior, que é um ramo mais calibroso, mas dificilmente ele bloqueia, sabe? Tipo, ele vai para a região posterior e inferior, e em alguns casos, não é todos os pacientes têm essa divisão anteromedial. Ele é mais um ramo identificado pela eletrofisiologia do que na clínica. Mas está descrito na literatura e a gente coloca aqui. Em alguns casos, a gente pega uns eletros e diz, tá um cara de BDAM isso aqui. Tá? Mas é mais do cardiologista. O que você tem que saber aqui é o divisão anterosuperior e divisão posterior-inferior. Quais são os critérios diagnósticos do BDAS, que é bloqueio divisional anterosuperior esquerdo? Isso aqui é bem comum, já normal no pronto-socorro, tem BDAS, daí tudo mundo, mas o que é BDAS? Como é que faz o diagnóstico? Então, vocês vão ver que é bem comum, vocês vão pegar algum dia aí nos estágios no internato aí. Quais são os critérios diagnósticos? Os principais, eu coloquei aqui os dois principais em laranja. Primeiro, o eixo do QRS vai estar desviado para a esquerda, maior ou igual a 45 graus. Na verdade, menos 45 graus, tá? Mais negativo que menos 45 graus. E vou ter um RS em D2, D3 e AVS com a S de D3 maior que a S de D2. E o QRS vai estar com duração normal, menor que 120 milissegundos. Certo? Então, eu achei esses dois achados aqui, ó, no eletro, vou falar BDAS, quando o D2 negativo e o S de D3 é maior que o S de D2. Por quê? Então, eu trouxe esse eletro aqui para vocês verem. Vamos lá. Clareando melhor aqui, ó. D2 e D3. RS, RS. S de D3 é maior que a S de D2. E o eixo, isso significa o quê? Que está negativo em D2, que o eixo está desviado para a esquerda. Se o eixo está negativo em D2, está de menos 30 para cima. Eixo desviado para a esquerda com SD2, D3, D3 maior que D2, BDAS, é a prova contrária. E também tem esse QR. A gente vai ver esse QR em D1, QR em AVL. Por que tem esse QR, Robson? Vamos lá, uma figura ilustrativa aqui, ó. Ramo esquerdo, aqui está bloqueado, a divisão antero-superior. Aqui é a divisão posterior-inferior. Ou seja, quando chega vai despolarizar o ventrículo esquerdo, esse ramo não despolariza. Então, vou despolarizar primeiro a parte inferior, posterior-inferior do ventrículo esquerdo, que vai ser representado em D1 e VL, que estão aqui para cima, como onda Q, porque o vetor está para baixo, está apontando aqui para baixo. Vai a onda Q em D1 e AVL, e a onda R aqui em D3, D2 e 3 AVF. Só que, sempre lembra que eu falei, ele vai ter que despolarizar essa parte antero-superior em algum momento. Ou seja, o estímulo vai célula a célula subir lá para cima. E esse vetor que vai ser o vetor resultante dominante. Então, vai levar o eixo do coração lá para cima, de menos 30 para cima. Aí, vai fugir de D2, D3 AVF. Só que vai fugir bem paralelo aqui a D3, ó. Então, vai ser mais negativo em D3 do que D2, quando a gente fizer o vetor resultante. E então, vai ter essa Qzinha de 1 AVL e depois o R, que vai o vetor resultante em direção a D1 AVL. Isso que a gente vê aqui no eletro. Então, a gente entende, fica mais fácil, né? A gente ficar decorando. Tenta ver a imagem, entender. E sempre que o vetor do bloqueio de ramo é sempre o vetor final, que vai ter o vetor resultante. A gente tem que ver onde está posicionado cada eletrodo, onde está na roda dos ventos cada derivação, e depois jogar e ver no eletrocardiograma, para a gente entender.
quais são as causas do BDAS? Então, o BDAS ele é inespecífico. Ele pode ser uma alteração benigna, decorrente do envelhecimento, que uma prevalência até 8% em idosos acima de 90 anos, ou então ele ser decorrente de alguma cardiopatia estrutural, como uma cardiopatia hipertensiva. Como ele é um ramo bem fininho, o coração hipertrofiou, cresceu, ficou com uma massa aumentada, ele pode começar a comprimir o ramo, esse ramo, a divisão anterior superior, e bloquear. É comum um paciente vem com o coração com um septo aumentado, parede posterior aumentada e tem um BDAS. A gente já chama que ele tem cardiopatia hipertensiva, certo? Uma estenose aórtica pode fazer hipertrofia do coração e levar ao BDAS. Doença de Chagas, porque acometimento da doença de Chagas, o parasita vai se depositar lá no sistema de condução e vai lesar tanto a divisão anterior superior quanto o ramo direito. Então, sempre pensar quando BRD e BDAS. DAC, isso aqui é quando se manifestar o BDAS no teste de esforço, ele é pouco sensível, mas é muito específico para DAC, sabe? Que o paciente tem uma coronariopatia ali crítica. Doenças infiltrativas, como amiloidose, por exemplo, miocardiopatias, hipertensiva, alcoólica, dilatada, e apneia obstrutiva do sono. Mas é inespecífico, tá? A gente pega o eletro e vê assim, não dá para a gente afirmar que tem nenhuma dessas aqui. A gente pode até fazer um ecocardiograma, que geralmente é o que a gente faz para investigar, e para tentar achar o que está acontecendo aí com o coração do paciente. Eu trouxe esse eletrocardiograma aqui. Vamos lá, quero que alguém dê a opinião aí de o que nós temos aqui, que tipo de bloqueio que a gente tem aqui nesse eletrocardiograma. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Vamos seguir as regrinhas lá, né? Tá largado o QRS? Tá largado, ó. Mas qual derivação que eu olho? Qualquer um, onde estiver mais alargado. Vamos olhar aqui V2. Tá largo isso aqui, ó. 1, 2, 3 quadradinhos. Já deu 3 quadradinhos. Beleza, e o próximo passo é olhar o quê? V1. Tá positivo ou negativo em V1? Tá positivo. Não é normal ser positivo. Normal, o QRS normal é ter um R e S. Né? Um S maior que V1, menor que o R. Então, tá positivo, com QRS largado, é bloqueio de ramo direito, certo? Aí outra coisa que chama atenção, tá? A gente vai olhar aqui, tá positivo em D1, negativo em VF. Tá. E olha, D2 tá negativo em D2. Então o eixo está desviado para a esquerda. Aí, automaticamente, tá negativo em D2, o que eu faço? Olho para D3. D3 também tá negativo, mais negativo que D2. Ou seja, BDAS. Fechou. BRD com BDAS. Ó, esse paciente tem um bloqueio bifascicular. Então, o estímulo chegando no ventrículo somente por onde? Pelo ramo póstero inferior. É um paciente que ficar de olho, tá? Que ele pode evoluir, tem que investigar a doença de Chagas e pode evoluir aí com progressão da doença, se for doença de Chagas mesmo, com um BAVT. Porque se ele perder o ramo póstero inferior, ele vai evoluir com bloqueio trifascicular. Certo? Então, agora vamos falar sobre esse BDPI. É muito menos comum que o BDAS, tá? É o bloqueio divisional póstero inferior. Por quê? Porque ele é um ramo mais calibroso. Dificilmente ele bloqueia, mas em algumas situações ele pode bloquear. Quais são os critérios diagnósticos? Novamente, eu grifei duas aqui que você tem que saber, que é o eixo do QRS no plano frontal desviado para a direita. Habitualmente, ele vai estar desviado para mais de 90 graus. E, ao contrário do BDAS, é bem parecido com o BDAS, só que ele vai estar trazendo o vetor para baixo, né? Então, ele vai ter esse QR em D2, 3 AVS, com R de D3 maior que o R de D2. No BDAS era o contrário, o QR em D1 AVL e o S de D3 maior que o S de D2. Antes de pensar em BDPI, a gente deve excluir primeiro a sobrecarga de VD, porque é uma principal causa de desvio do eixo para a direita, né? Um VD hipertrofiado, sobrecarregado, ele vai desviar o eixo para a direita. E também a área eletricamente inativa lateral, porque eu não vou ter R no lateral e vou trazer vai ter esse R amplo aqui em parede inferior. E um biotipo constitucional longilíneo. Um paciente muito alto, magro, ele pode ter um coração que é um coração mais em gota, assim, um coração que não é tão deitado. Então, ele pode ter um eixo desviado para a direita também. Pode falsear o diagnóstico. Que trouxe o eletrocardiograma, vamos lá, clareando um pouco melhor. Ó, R, S, o S está mais negativo. Está negativo em D1. Está negativo em D1 significa o quê? Que o eixo está desviado para a direita. Está de mais 90, pelo menos. E esse QR em D2, D3 e AVF. D2, D3 e AVF. E um RS em AVL. Vamos lá.
nossa figurinha didática aqui. Veio o timo do ramo esquerdo e bloqueou no ramo posterior, mas o antero superior funciona. Então, ele vem, despolariza aqui a região antero superior e depois vai célula a célula em direção à região posterior inferior do ventrículo esquerdo para despolarizar essa área. E esse vetor é o vetor resultante, que vai apontar aqui para baixo, vetor resultante. Vamos lá, o que a gente vai ver em D2 e 3 AVF? O Qzinho, que é a despolarização aqui de cima, que é um vetor que se afasta dessas derivações, e depois ele vem em direção de 2 e 3 AVF, fazendo QR, QR, QR. Já D1 AVR está apontando para cá, ele vai ter primeiro um R positivo, que é a divisão entre o superior despolarizando essa região, e depois vai ter a parte negativa, que vai ser esse desvio do eixo para a direita, porque o vetor vai se afastar, vai ser o vetor resultante para cá, que vai tornar uma onda S aqui ampla em D1, uma onda S bem negativa, por isso vai deixar o eixo desviado para a direita, certo? Assim que a gente faz o diagnóstico do BDPI. Mas, claro, antes, para descartar que não tenha sobrecarga de VD, vai ter que fazer um ecocardiograma, né? Se for um paciente com hipertensão pulmonar, DPOC, pode ser outra doença, um TEP, fazendo uma sobrecarga de VD e tudo mais, né? TEP crônico. Mas aqui você tem uma noção já do porquê que desvia esse eixo para a direita, porque vai trazer o vetor para baixo. E esse BDAM, só de ilustração, vocês não precisam saber, assim, né? Porque é algo muito pouco comum, é esse bloqueio da divisão anteromedial em alguns casos, alguns pacientes têm. Mas antes de pensar em BDAM, a gente vai excluir o quê? Sobrecarga de ventrículo direito, infarto inferolateral e hipertrofia septal, principalmente hipertrofia septal, uma cardiopatia hipertrófica, porque são situações em que encontramos ondas R amplas de V1 a V3. Como esse BDAM ele vai bloquear essa divisão anteromedial, então ele vai no vetor resultante no final, vai trazer, por exemplo, aqui, ó, o vetor, tanto esses dois ramos estão funcionantes, mas o BDAM aqui no meio não está, e é um vetorzinho que fica bem aqui no septo. Aí no final o vetor resultante vai fazer o quê? Vai apontar para o septo. Aí vai fazer o quê? Vai ter essas R's amplas, em V1, V2, V3, que crescem para vou aqui um exemplo, ó. V1 até não tanto, mas V2, V3 tem umas ondas R gigantes e que vai reduzindo, de V4, V5, V6. Aqui a gente pensa num BDAM, mas antes afastamos essas outras causas aqui, de sobrecarga ventrículo direito, infarto inferolateral, que seria uma imagem espelho aqui com onda R ampla, porque a parede contralateral está infartada, está necrosada, certo? Bom, então agora a gente vai fazer assim, como é que a gente vai avaliar o paciente? Chegou um paciente, seja no ambiente de pronto-socorro, o paciente chega lá por outra causa, alguma outra queixa, e você pediu um eletrocardiograma e vê um bloqueio de ramo, ou num ambulatório de clínica médica, pediram um eletrocardiograma, o paciente um pré-operatório, e aí veio um bloqueio de ramo. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou individualizar, caso a caso, né? Lembrar o contexto do ambulatório ou o contexto da dor torácica. E vou lembrar de todas as causas. Lembra das causas que eu citei mais cedo? As causas do bloqueio de ramo direito, doença de Chagas, degenerativo, complicação de infarto agudo, miocardiopatias, os defeitos congênitos, ou as causas de BRE, secundária cardiopatias, degenerativa, algum distúrbio eletrolítico, complicação do infarto no contexto da dor torácica ou associado ao esforço. Certo. Segundo passo, eu tenho que investigar se esse paciente tem cardiopatia estrutural ou não. Como eu falei, uma das principais causas é sempre uma miocardiopatia, uma lesão, uma estenose aórtica, uma cardiopatia hipertensiva. E como é que eu vou investigar essa cardiopatia estrutural? Ecocardiograma transtorácico, é o exame inicial para investigação de forma geral. Então, eu peguei um paciente com BRE, assim, sei lá, 40 anos, é hipertenso e veio com BRE. Tem que fazer um ecocardiograma. Eu quero ver o que tem esse coração. Será que ele tem um coração dilatado? Será que ele está com o coração já com uma cardiopatia hipertrófica, já em fases mais avançadas? Então, de forma geral, ecocardiograma transtorácico é o primeiro exame a ser pedido. Por quê? Ele vai me dar informações sobre função ventricular, fração de ejeção é preservada, limítrofe, reduzida. Vai me dar informações sobre hipertrofia ventricular, se o ventrículo está dilatado, tem uma alteração valvar, vou ter alguma alteração de contratividade segmentar, mostra lá um paciente com uma hipocinesia importante para o dedo anterior. Eu tenho que investigar a coronariopatia, será que não está nessa área, não está isquêmica? Então, o ecocardiograma dá muitas informações. Depois do ecocardiograma, que a gente vai passar e daí já vai ter uma
uma suspeita diagnóstica, a gente vai prosseguir, sabe? Vamos fazer uma ressonância, alguma coisa assim. Aí o terceiro passo, eu identifiquei qual que é o problema do paciente, eu vou tratar a doença de base. Tratar a doença de base. Não existe um tratamento específico para bloqueio de ramo, certo? Então, o paciente diagnostiquei uma IC-FER para o paciente, eu vou tratar a IC-FER. Né? Depois, vira o foco do tratamento é na doença. Aí depois eu dei lá IECA, beta-block, espronolactona, o paciente persiste, talvez com bloqueio de ramo esquerdo, uma fração de ejeção reduzida, aí depois eu posso tentar no ressincronizador, no caso, mas é o foco na insuficiência cardíaca. O paciente tem uma hipertensão totalmente descontrolada, resistente, refratária, tem que tratar a hipertensão, senão isso que está causando o bloqueio de ramo, certo? Então, aqui, no coquinho até em azul, o bloqueio de ramo é apenas um sinal de que há algo de errado, geralmente uma cardiopatia estrutural subjacente, não é uma doença em si o bloqueio de ramo. Então, tem que investigar o que está acontecendo com esse coração para você estar fazendo esse bloqueio de ramo. E também, como eu já falei várias vezes durante a aula, aí, eu tenho que diferenciar do cenário ambulatorial e do pronto atendimento. O paciente que chega no PA com quadro de dor torácica típica e ECG com bloqueio de ramo, eu tenho que levantar a hipótese que isso aqui não é agudo por um infarto, né? Infarto levando à isquemia aí do sistema de condução. A abordagem, nesses casos, é de síndrome coronariana aguda. BRE é novo, antigo, eu tenho que lembrar dos critérios dos Barbosa modificados e atualmente agora saiu aí do Barcelona. Acho que o Dr. Rafael vai falar amanhã na aula dele sobre esses critérios aí, e que será provavelmente discutido na próxima aula. Agora eu vou colocar 2 casos clínicos aí, para a gente ilustrar um pouquinho a nossa aula e trazer mais para a prática. Então, o primeiro caso clínico é um homem de 65 anos, previamente hipertenso, com diagnóstico há 25 anos, desde jovem tem hipertensão. Niodilosartana, amlodipino, hidroclorotiazida e espronolactona, no uso de 4 antihipertensivos, incluindo um diurético. Então, já é uma hipertensão resistente. Vem em consulta com o cardiologista, referindo dispneia dos esforços habituais, de início a 3 meses, com piora progressiva. Ortopneia e edema de membros inferiores associados, mega dor torácica. Ao exame físico, paciente com uma pressão de 160/90, frequência cardíaca 72, sinais de congestão ao exame, urgência jugular a 30 graus, crepitantes bibasais e edema periférico de membros inferiores, duas cruzes em 4, bolhas sísmicas. Foi feito um eletrocardiograma na consulta e foi identificado isso aqui, que é o quê? Qual que é o distúrbio de condução que ele tem aqui no eletrocardiograma? É um bloqueio de ramo esquerdo, né? É o mesmo que eu já coloquei na aula, mas é bom a gente ficar revendo para entender. Negativo em V1, positivo em V6, bloqueio de ramo esquerdo. Certo? Aí, o que a gente fez? É um paciente inicialmente um paciente que vem com clínica de insuficiência cardíaca, né? Com GES, com dispneia dos esforços, hipertenso, e tem um bloqueio de ramo esquerdo elétrico. Vou investigar a causa disso, né? Eu falei, o bloqueio de ramo esquerdo é um sinal de que o bloqueio de ramo é um sinal de que tem algo errado. Pediu ecocardio, que revelou o quê? Uma hipertrofia ventricular concêntrica, um septo de 13, uma parede posterior de 13, o normal aqui seria 10, tá? Até 10 de septo, até 10 de parede posterior, então o coração está hipertrofiado. Uma massa ventricular de 130, o normal seria abaixo de 115. O tamanho do ventrículo esquerdo é normal, não tem alteração de contratilidade, ele não está dilatado. E a fração de ejeção é 55%, preservada, uma disfunção diastólica grau 3, coração que não relaxa direito. Um átrio esquerdo aumentado, válvula sem alterações. E aí, qual seria a análise, então, para esse caso? Uma IC com fração de ejeção preservada, ele tem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca com alterações estruturais, né? Coração hipertrofiado, com disfunção diastólica, e uma fração de ejeção preservada no eco. E o BRE é secundário à cardiopatia hipertensiva. Então, o BRE é um sinal de que tem essa alteração aí da cardiopatia hipertensiva, que se eu não tratar adequadamente a hipertensão desse paciente agora, é questão de tempo para ele evoluir com uma IC-FER. Ele vai começar, o coração vai transformar uma hipertrofia concêntrica em hipertrofia excêntrica. Ele vai começar a perder a função. Aí virar uma IC-FER, que o prognóstico é pior. Plano, controle rigoroso da PA, ainda está com a PA descontrolada, né? 160, apesar de 4 antihipertensivos. E vou otimizar a diurético-terapia para controle sintomático, né? Ele está com sinais de congestão, talvez trocar ali, associar uma furosemida junto com a hidroclorotiazida para ter esse controle sintomático.
certo? Vamos para o caso 2, caso clínico 2. É uma mulher de 40 anos, sem comorbidades conhecidas, nega medicamentos de uso contínuo e vem em consulta com cardiologista. Eu coloquei as mesmas queixas do outro paciente, referindo dispneia, esforços habituais, de início a 3 meses, com piora progressiva, ortopneia, edema inferiores. Então, o paciente chega com essa queixa aqui, você diz, esse paciente está com uma clínica de insuficiência cardíaca. Ok, vamos examinar. Foi para o exame físico, PA está normal, 12/8, frequência cardíaca normal, também tem sinais de congestão ao exame, urgência, jugular, crepitante, exame periférico. Aí foi feito o eletrocardiograma, um paciente de 40 anos que chegou com clínica de insuficiência cardíaca e enxamos esse eletrocardiograma. Já mostrei esse eletrocardiograma na aula, né? Mas tem que chamar a atenção de vocês. Não é normal um paciente jovem ter um bloqueio de ramo. Aí você olha, tá alargado o QRS, positivo em V1, S empastado em V6 e D1, bloqueio de ramo direito. Além disso, eixo desviado para a esquerda, BDAS. Deixa eu olhar assim, BRD, BDAS, paciente jovem, certo? Foi feito. Primeira coisa que vou fazer, pedir um ecocardio. Pedi um ecocardio que revelou o quê? Uma hipertrofia ventricular excêntrica. O septo já está pequeno, parede posterior pequena, também de 9, normal, massa ventricular aumentada de 120 até 95 para a mulher, ou seja, ele tem mais massa do que septo e parede posterior. Já dilatou o coração desse paciente, não é mais aquele coração pequenininho. Vamos ver, é dilatado, com aneurisma apical e hipocinesia em região inferolateral basal. Uma fração de ejeção de 38%. Fração de ejeção reduzida, com um coração dilatado e com esse aneurisma apical. O que significa isso? Pelas alterações no eletrocardiograma e no ecocardiograma, que tem esse aneurisma apical aqui, é bem sugestivo de uma doença, né? E essa hipocinesia também nessa região é sugestiva de uma doença. Pois, além da clínica de insuficiência cardíaca no paciente jovem, 40 anos, sem comorbidades, foi solicitado sorologias, com resultado de sorologia positiva para a doença de Chagas, e o IgG positivo. Então, todas as alterações que a gente encontrou nessa paciente são secundárias da doença de Chagas. Ela tem até uma doença mais agressiva, ela tem tanto doença de forma arrítmica, de doença do sistema de condução, quanto uma miocardiopatia, com dilatação do coração. Aí, mas, claro, a gente também tem que investigar a causa mais comum de CFR, né, que é doença coronariana, foi pedido uma angiotomo de coronárias, para essa paciente veio normal. A gente afastou da acicometiologia, associada aí da insuficiência cardíaca. Análise ficou a miocardiopatia chagásica, com ICFR, fração de ejeção reduzida, menor que 40%, NIRA 2. E o BRD com BDAS, secundários da cardiopatia estrutural da doença de Chagas. Como eu falei, bloqueio é um sinal de que tem alguma coisa errada. E o plano é iniciar o tratamento medicamentoso otimizado da ICFR, que é cistameterapia tripla, IECA, beta-bloqueador, espironolactona, talvez entresto, talvez o dapagliflozina, então várias coisas aí que a gente tem hoje em dia. Certo, pessoal? Então aqui são as referências que eu usei para a aula, principalmente a diretriz brasileira de laudo de eletrocardiograma, e quero aproveitar para divulgar para vocês a página que muitas pessoas já nos seguem, hein, que é a página do internista. Eu e alguns colegas, o Rafael, que vai dar aula amanhã para vocês também, que criou o internista aí, a gente posta diariamente vários posts aí de clínica médica, e já temos aí 260 publicações. Tirei hoje esse print aqui, com stories, casos clínicos, e é bem legal. Quem acompanha diariamente, assim, geralmente gosta e se aprende bastante, né? E no futuro talvez a gente vá pensando em fazer alguns cursos aí. Então, continue acompanhando a gente aí que vamos ter novidades em breve. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida agora, vamos abrir para perguntas aí. Doutor, muito obrigada pela palestra, foi muito boa a aula, eu gostei muito, a galera está agradecendo aqui no chat também. Queria agradecer mais uma vez por ter aceito nossa oportunidade de palestrar, muito obrigada. E pode deixar que a gente vai divulgar o Insta também, eu já sigo e adoro, é muito bom o Insta. Sempre tem casinhos clínicos lá. Sim, e as perguntas que às vezes é difícil, né? O pessoal reclama que é perguntas muito difíceis. Não, mas é bom, eu gosto bastante, assim. Claro, a gente erra, né? Mas é bom para
Não, faz parte. Que bom que vocês estão gostando. Mas é isso, doutor. Muito obrigada mesmo. E a gente agradece em nome de toda a equipe pela palestra. Eu que agradeço o convite aí, pessoal. Boa sorte aí para vocês, quem está na faculdade aí. Nos encontramos por aí. É verdade. Obrigada, doutor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Galera, o formulário de presença está aqui no chat, então é só preencher. E quem já tiver preenchido também pode daí estar liberado. E amanhã, lembrando que é o último dia, e vamos ter o sorteio de 2 estetoscópios daí. Eu abri para se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá, pessoal? Galera, pode perguntar, fique à Eu vontade. tenho que me despedir aí, mas pode perguntar, tem um tempo aí ainda para dúvidas aí, fique à vontade. Aproveitar que a aula também vai ficar gravada aí, né? Acho que é bom também tire uns prints depois aí desses critérios diagnósticos e dos eletrocardiogramas, deixar salvo no celular para consultar, né? Vocês vão ver na prática aí, todo mundo vai trabalhar um dia, fazer um plantão, uma coisa assim, daí é bom ter consultar ali, bloqueio de ramo, entendi, legal. Então, acho que se ninguém tiver nada, então, muito obrigado, Maria Vitória, obrigado, Amanda. Doutor. Muito obrigada pela palestra. Tá bom, eu que agradeço aí. Amiga, pode parar a gravação.